Agora, eu gostaria de que a nossa irmã Kátia fizesse a leitura de uma página inicial dessa obra Pão Nosso. Você não irá abrir por acaso, com certeza. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Aqui? Tá ligada? Tá dando para escutar agora? Tá. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos fazer uma harmonização do livro Pão Nosso, pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem que nos caiu hoje é o não e a luta, que foi falado por Jesus e está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 37. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação, entretanto não deixes que teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, se leal e sincero em tuas atitudes. Posso pôr aqui? O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado, sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes, é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente do qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é um mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Boa noite, um bom estudo para todos nós. Bem, meus irmãos, agora vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos agora na fase, o capítulo 14, serão os itens 163 a 171. Esse estudo vai ser desenvolvido pelo nosso querido irmão José Soares, né? Ele é do Centro Espírita Leon Denis, mas já se incorporou também aos quadros de trabalhadores da nossa casa há muito tempo. Então, que ele seja muito inspirado, afinal de contas, como sempre é. Vamos prestar o máximo de atenção. Quer isso aqui? Boa noite a todos, encarnados, desencarnados que aqui se encontram. Que as nossas primeiras palavras sejam gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa muito amada doutrina espírita, que nos reúne nesta noite em torno de O Livro dos Médiuns. O capítulo 14, da segunda parte, ele pode ser considerado um marco, uma vez que ele é o capítulo dos médiuns. Ele vai falar diretamente para nós, ele vai abrir o leque.
Então, na 159, nós podemos dizer que são as observações preliminares. Kardec define quem é o médium, que é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Por isso, somos todos mais ou menos médios. Esse mais ou menos é a variedade. Da 160 até 163, nós vamos tratar dos médios de efeitos físicos. Na 164, que vai falar dos sensitivos ou impressionáveis, todo médium é sensitivo. E o grau de impressão também vai variar. Da 165 em diante, auditivos, falantes, videntes, são os médios que precisam de uma aptidão especial. Se o cidadão não tem essa aptidão, não vai realizar, porque mediunidade não se improvisa. Ele pode ter a aptidão corrente, que é o médio de serviço, que realiza sempre aquele trabalho, e ele pode ter rudimentos, que ao longo de uma encarnação, de um trabalho mediúnico, poderá se apresentar ou não. Então, na 163, e Kardec ele fala lá no início do capítulo, ele divide bem o capítulo, médios de efeitos físicos, pessoas elétricas, que é o que nós vamos ver na 163. Essas pessoas elétricas não são necessariamente médios, são pessoas que têm bastante fluido, têm muita energia, aquele tipo de médium que ele tem que estar constantemente em trabalho para o fluido circular e se renovar. A gente vê que tem médios que, se ele fica sem dar passe... Eu conheci um médium lá no Leon Denis, inclusive médico cirurgião. Ele dizia, se eu não estiver trabalhando constantemente, mediunicamente, eu não trabalho na minha profissão, eu não seguro o bisturi. Eu tenho que soltar o fluido, senão a minha mão fica inchada. Eu olho para ela, não está inchada. Eu não posso nem dizer isso para os colegas. Mas se eu ficar sem trabalhar, se o fluido não circular, eu não seguro o bisturi, eu não tenho força para isso. Então, e ele tinha muito fluido realmente. Quanto mais passe ele dava, mais aquilo se renovava. Então, chamar de pessoas elétricas, conforme ele diz aqui, conforme já dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. A gente não vê, a princípio, considerá-las médios, é o que diz aqui Kardec. Errado, porém, fora considerá-las médios. Médium, quando Kardec fala em médium a partir do capítulo 14, ele está falando do médium que tem a faculdade positiva. O que é a faculdade positiva? É a faculdade que a gente vê a manifestação. É psicógrafo, é de incorporação, é vidente, é audiente. Ele tem a faculdade patente e ela se manifesta continuamente. Então, pessoas elétricas, a gente não... tem que ir trabalhar mediunicamente. Vamos ver se tem ou não. Às vezes não tem o perfil desejado para o trabalho, outras vezes tem. E vai para uma reunião mediúnica e não vai receber nada. Mas pode doar fluido, pode esclarecer os espíritos, pode, naquele trabalho, porque no trabalho de esclarecimento se faz também um trabalho curador. Porque você oferece o diálogo com o fluido, tentando não modificar a ideia do espírito, oferecendo a ele possibilidades que ele aceitará ou não. Ele é livre para dizer sim ou não. Mas naquele momento, nós estamos oferecendo, aquela criatura que está fazendo o trabalho de dialogar, está oferecendo uma proposta renovadora. A gente, quando vai um médico, um psicólogo, a gente vai ali para analisar. Eles vão nos fazer uma proposta, que a gente vai seguir ou não.
Então, essas pessoas elétricas com muito fluidos para trabalhos de tratamento a enfermos, que a gente não chama mais de cura. Elas talvez venham a desenvolver uma capacidade neste quesito, porque os médios de efeitos físicos do passado eram médios de experiências. Hoje nós não fazemos mais experiências. Onde eles estão? No trabalho de tratamento a enfermos, que no passado se chamava de cura. Aí a gente entra nessas casas grandes, tipo Tupiara, Frei Luís, tem muita cura. Tem tratamento de enfermos com médios de efeitos físicos potentes e patentes, que muitos até seriam esses médios elétricos. Porque a gente observa, nesse passo de tratamento a enfermo, o médium que não percebe nada e os médios de incorporação com a mediunidade muito acentuada, a gente entra nas duas. A gente dá o passe e faz os registros também. O doutor Erma, o meu diretor espiritual lá no Leon Denis, ele diz, faz uma desobsessão velada, dá o choque no espírito, dá o choque anímico, e eu retiro o espírito. E a gente faz. Dá lá uns sacodes e faz. Uma vez eu cheguei perto do paciente, pedi que ele sentasse. Quando ele sentou, ele me deu um choque, eu fui parar lá atrás. Aí voltei imediatamente sem que ele percebesse. Mas ainda bati com essa parte aqui assim na mesa. Mas ele nem se tocou. Tinha tanto fluido ali, ele estava tão envolvido, e eu médio de incorporação, tanto é que o médio de incorporação vai dar passe. Nesse tipo de enfermo, ele registra a dor onde o paciente tem. O médio que vai para o tratamento, ele não registra isso. Eu vou dar passe nesses enfermos, eu sinto, ele é cardíaco, eu sinto dor no coração. Ele é pulmonar, eu sinto cansaço, falta de ar. Então é médio de incorporação. Você registra o que o enfermo tem. José, oi. Só aproveitando o que você está falando, essas pessoas ditas elétricas... Dá licença que eu vou tirar o casaco. Essas pessoas ditas elétricas seriam, então, aquelas magnetizadoras naturais, né? Sim, aqueles casos lá de Leon Denis, no Invisível, o Sr. Holme, e aquela turma toda lá, os casos de Bosano, esses grandes pesquisadores... esses grandes experimentadores que eles vêm depois de Kardec, depois vem Chico Xavier trazer André Luiz, Emmanuel, não mais com experimentos, com teses defendendo a situação. Na 161, nós tratamos de médios involuntários ou naturais. Nós estamos na Casa Espírita para ser médios voluntários, ou seja, o Espírito não nos toma de assalto, nem sem a nossa vontade. É o controle, a educação mediúnica que a Casa Espírita séria vai nos oferecer. Pode passar para o 164, por favor. Então, passou demais. Sensitivos ou impressionáveis, as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Vamos prestar muita atenção a isso. Os candidatos a médium iniciantes, quando a gente vai fazer a entrevista para colocá-los na educação mediúnica, eles se queixam muitas vezes de sinais que não tem nada a ver com mediunidade. Me coço todo, vai para um dermatologista, vai no alergista, não é caso para mediunidade. E as pessoas querem ir para a casa espírita, quer sentar na mesa, ainda quer sentar em cima da mesa. Então, a gente na entrevista tem que ser muito atento. E a gente, às vezes, é obrigado a dizer, não, meu querido, não é o momento. Mas eu sou médio, sim. Todo mundo é médio.
Lá na 205, Kardec vai dizer isso. Voltando a 159, todos são médios. Agora você perguntou, você sabe de que você é médio? Onde você vai atuar? Muitas vezes essas criaturas bem orientadas farão um bom trabalho na casa espírita. Outras não precisarão, porque tem muito esse glamour de querer fazer a educação mediúnica. Para que você quer? Qual a razão? O que isso te fala? Às vezes essa criatura vai servir bem numa outra área da casa espírita e ela quer porque quer uma coisa que não veio marcada no perispírito. A gente costuma dizer para a turma que está iniciando no curso de mediunidade que a gente vem montado de fábrica. Ou tem ou não tem. Os Mensageiros, capítulos 4 a 9. André Luiz fala ali de todo o trabalho que é feito para o futuro candidato a médium reencarnar. E o perispírito dele vem com marcações, daí ele é de incorporação, ele é vidente, ele é auditivo. A gente vai dar uma geral, porque da 165 em diante está falando de especialização. O médium, quando ele tem uma especialização, ele tem aptidão especial para isso. Então, o espírito comunicante vai atuar no perispírito dele naquele determinado setor. E ele vai fazer a transmissão com a sua linguagem, com o seu material didático que ele tem para oferecer. Mas se ele tiver aptidão especial, e parece que é tudo muito rápido, chamou o endereço, o médium incorporou. Ele se concentrou, ele viu. Viu porque ele tem uma aptidão, o ambiente já está preparado e a espiritualidade, diretora do trabalho, junto à direção daquela tarefa específica, junto ao guia responsável pelo médium, vou botar isso aqui para o teu médium. Ele faz a ligação. Não é nada de um momento para o outro, tem todo um preparo. Trabalhos como esse, de atendimento espiritual, o médium às vezes sente um dia antes, às vezes sente um desconforto durante o dia, o que nada mais é do que adaptação fluídica. Aí na hora chamou, fulano recebe na hora, fulano é um médium fantástico, não necessariamente. Ele tem aptidão, às vezes o intuitivo faz até melhor do que aquele que tem a faculdade ostensiva. Isso em linhas gerais para a gente falar da 165 em diante. Pode passar o 65 ao 66. Não, 65, desculpe. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Interessante lembrar que as pessoas deficientes visuais e auditivas poderão ser médios videntes e audientes. Só não poderão ser médios falantes, né? Vocês devem se lembrar de Luiz Antônio Mileco, um grande expoente do movimento espírita. Mileco faz parte do movimento espírita do século XX, um grande colaborador, um grande esclarecedor, sem contar aquela simpatia, aquela alegria, aquela energia boa que ele passava para a gente. Mileco era um médium de uma vidência muito grande. Então ele dizia, no trabalho da desobsessão, eu levanto, a sala está escura, eu sei onde está o médium e o espírito que eu vou atender. Quando a reunião acaba, eu fico cego de novo. Me solta naquela sala escura, que eu ando, dou a volta, sei onde está o médium, sei onde está o espírito. E tinha aquela... Quando o Mileco levantava para falar, tocava a alma da gente, né, Gesilda? Também uma pessoa de uma sensibilidade, um artista, um homem de uma cultura, e com uma mediunidade, o Altivo brincava com ele, eu acho que você não é cego, isso tudo é fingimento.
e eles encarnavam muito um no outro. E ele contava experiências assim muito interessantes. Então, a linha de raciocínio, o plano diretor, da 165 em diante, até o final do Livro dos Médiuns, é o mesmo. Perispírito do comunicante, perispírito do médium, aptidão especial, o órgão que o médium manifesta, ele tem um dispositivo do perispírito que faz com que ele seja aquela antena parabólica. Por isso não é muito aconselhável em trabalhos como esse, médiuns de incorporação conversar com o espírito, porque às vezes ele registra mais o espírito do que o médium comunicante. Ele tem que ter um controle, se ele precisar fazer o trabalho, mas a gente não fica à vontade, porque o canal fica aberto no trabalho, o perispírito se abre, como diz André Luiz lá em Evolução em Dois Mundos, a Flor de Lótus aqui do Coronário, no médium de incorporação, ela abre, e os espíritos que vão se comunicar, eles percebem. Onde tem, por isso que quando se chama os endereços, eles vão direto, porque a espiritualidade encaminha eles para onde o movimento de atração se abre. Eles sabem para onde eles vão. Um médium que não tem essa faculdade, ele não sente, ele não registra, porque o espírito não vai buscar nele, ele vai buscar onde os pontos da mesa estão sinalizando que eles possam ir. É interessante, né? Por isso que o médium senta sempre no mesmo lugar, por causa da capacidade perispiritual, por causa do arcabouço dele, fica muito mais fácil para o guia fazer as instalações ali. O André Luiz vai narrar isso muito bem nos domínios da mediunidade. Ele diz que o médium senta e tem o psicoscópio atrás para controlar a pressão, temperatura, porque tem espíritos que deixam a gente num estado... E, às vezes, no início, o trabalho tem que continuar. Estamos acompanhando? Estou falando muito difícil? Creio que não, né? Estou falando a linguagem de médium. Médium audiente, ele ouve a voz do espírito, que deve ser muito incômodo. Eu me senti muito à vontade quando Dona Ivone do Amaral Pereira, que eu tenho como referência, tenho como um médium que eu procuro seguir, ela diz, ainda bem que eu não sou médium auditiva, porque é uma faculdade muito incômoda. O espírito fala dentro da cabeça da gente. Eu disse, que bom. Dona Ivone, não sou eu só que tenho esse mal-estar com mediunidade auditiva. Ele pode dialogar com o espírito, porque todo tipo de mediunidade tem famílias. A 159 vale para tudo. O grau varia. O grau de percepção varia. O médium muito ostensivo, ele tem uma percepção bem assim forte. Ele sente no ser. É uma coisa assim que só outro médium entende a gente. O médium que faz o mesmo tipo de trabalho. A gente sente no ser. Então, e normalmente, quando o trabalho ele é muito direcionado nessa parte, o desgaste é muito grande. A gente fica muito desgastado por causa do dispêndio fluídico. Tem médios audientes e médios videntes que eles dialogam com o espírito. Outros apenas recebem a comunicação e passam. Vai depender muito do tipo de mediunidade. Kardec diz que o espírito que o médium tem o hábito de se comunicar, eles o reconhecem imediatamente pela natureza da voz, da mesma forma que a gente reconhece o nosso guia. Chamou, começou o trabalho, a gente já está percebendo. Por quê? É o espírito que nos acompanha, é o espírito que orienta o nosso trabalho. É muito fácil, é muito comum que a gente o sinta, assim como a direção espiritual da casa. Não é exclusividade de um médium só perceber o diretor espiritual da casa.
mesmo que não seja o médium que o receba, ele tem essa percepção. Tem porque ele está ali toda semana, está ali no dia a dia, aquele espírito dirigindo a casa durante anos. Nada mais comum do que esse médium fazer uma ligação com esse espírito diretor. Isso até é muito bom, porque na hora que a gente desencarnar, ele vem correndo para pegar a gente. O povo que quer ir para nosso lar não vai para a casa espírita onde trabalha, grita pelo seu chefe de trabalho que ele vem. E fulano desencarnou, deixa eu pegar logo antes que ele saia dando alteração por aí. E pega a gente, traz, não para o nosso lar, para a casa espírita que a gente trabalha até de ótimo tamanho. Esses espíritos conhecem as nossas manias, as nossas possibilidades, as nossas tendências ruins, o nosso lado feio, então é mais fácil a gente ficar por aqui. A faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons. A minha dirigente, na outra casa, contava que na década de 40, ela conheceu um grande médium audiente, e essa mulher era uma mulher muito séria, de família, e ela só ouvia pornografia. Então ela entrava no bonde, ela achava que todas as pessoas estavam ouvindo e que o que os homens iriam pensar dela, uma mulher de família. Até que ela chegou à casa espírita, onde essa minha diretora começou antes de ir para o Santo Miguel. Era um processo obsessivo. Tratado, essa criatura veio a trabalhar mediunicamente e fez grandes tarefas como médium auditivo. Mas, no começo, ela contava que ela quase enlouquecia. E ela gostava muito de ir ao cinema. E ela perdeu muito dinheiro em cinema, porque ela começava a assistir a peça, o filme que falava do assunto X, o espírito. Ela chegou a achar que era louca, porque só essa parte pornográfica, só essa parte... Ela tinha uma vergonha que ela não queria mais sair de casa. Como é que uma mulher, mãe de família, ainda mais na década de 40, ouvindo esse tipo de coisa, se relacionando com esse tipo de gente? Tratado o processo obsessivo, um médium de grande produção. Da mesma forma que a gente que vê, você tem que estar preparado para ver de tudo. Nem todas as cenas são lindas e belas. Não são. Vamos cair na real. Uma vez, lá no Leão Denis, foi chamado o endereço de uma comunidade aqui próxima. Vai botar isso no YouTube? Não, né? Hein, Dionísio? Vai para o YouTube? Não, então não vou falar. Uma comunidade dessas aqui do Rio de Janeiro. Gente, aí eu recebi o espírito. Eu disse, doutor Herman, o senhor escolhe, ou eu dou passividade ao espírito ou a visão. Se o senhor deixar a visão, eu não vou continuar, não dou conta. Eu só senti aquilo assim. Gente, eu me senti dentro da própria comunidade. Parecia que eu ia ser sequestrado. Eu tive medo. Eu disse, doutor Herman, o senhor resolve, ou eu incorporo o espírito, ou eu vejo. Toma providência. Na hora ele fez assim. Eu senti a mão passando dos meus olhos. Aí o dirigente disse, você se acalmou de repente? Eu digo, eu estava me digladiando com as cenas que eu estava vendo. Que são aquelas que a gente vê no dia a dia. A gente já tem isso na nossa matriz. Mesmo que você não acompanhe esse tipo de noticiário, uma hora ou outra você passa a ver. O hábito celular, nessa época, nem era tanto assim. Todo médium, ele tem que estar apto para receber todo tipo de espírito. Ele não vai ver só o belo, o lindo. Não vai, ainda mais num planeta de provas e expiações, onde a gente lida com a dor. Onde essas pessoas que muitas vezes vêm tomar passe para a enfermidade, aquela comorbidade, ela é totalmente obsessiva. Ela precisa do tratamento médico, sim, para dar suporte ao corpo.
Aí o cidadão para na nossa frente e a gente começa a fazer os registros. E tem que saber administrar os dois lados da situação. Alguma pergunta, Dionísio? Podem falar. A água ali acabou. Pedi alguém para botar, que eu estou seco. Acabou. Então, médios somos todos, né? Kardec diz que médios somos todos. Ele considera médio aquele que tem a faculdade patente. O médio que incorpora os espíritos não impede que ele possa, num outro momento, ou até num outro horário, fazer um trabalho de dialogar. Ele tem que ter um equilíbrio muito grande, uma segurança muito grande, para ele não incorporar junto com outro médium. Exatamente isso que era. Pois é, ele tem que dúvida. ter, ele tem que saber colocar barreiras. Não é para qualquer médium. Sim. Tem que ser um médium experiente, com segurança e que saiba se impor. Hoje não. Agora, é meio complicado, porque a princípio, o médium de incorporação ele não deixa de sentir. Certo. E chega um momento que aquilo vai dando um negócio na gente. Ele acaba. E você fica, ai meu Deus, você é meu guia. Mas numa necessidade a gente até faz. Isso, em caso de Você vai, necessidade. às vezes, atender o enfermo em casa. Ele incorpora lá. Você não pode incorporar. Sim. Você tem que fazer o trabalho. Eu fui uma vez com amigos, 2 médios de incorporação. A moça, além de problemas psiquiátricos, recebeu lá um espírito que queria agredir a gente. Nem ele podia dar passividade, nem eu. A mãe nervosíssima. Senta, fica quietinha. Entendi. Eu comecei a orar e ele conversou com o espírito. Não tinha outro jeito, ia fazer o quê? Exatamente. Até diante de uma pessoa enferma mentalmente, a gente não podia ali abrir qualquer espaço. Eu vivenciei também uma outra situação. 2 irmãs gêmeas, uma cega, a outra surda muda. A que falava, a maior parte da fala era para palavrão. A surda muda ensaiava dizer palavrão. Palavra comum, ela não ensaiava. E a gente começou a dar o passe, fazer o estudo, e eu percebi que tinha algo estranho no ar. E ela foi dando passividade a uma entidade feminina, com uma sexualidade muito intensa, e começou a vir na minha direção, fazendo movimentos, e eu pensei em Antônio de Aquino, que é o padre que dirige o trabalho da desobsessão. Quando eu pensei, mas comecei a falar do Evangelho, ela disse assim, o padre está falando, vamos todos ouvir. A mãe, não é padre, é o moço Leon Denis. Eu digo, é o padre. Ela disse, que não é o moço Leon Denis, é o padre. E eu continuei falando, e o espírito se acalmou. Quando terminamos o trabalho, era uma manhã de domingo, tinha um almoço fraterno no Leon Denis. Quando eu estou sentado comendo, Altivo vem com um prato. Altivo é o presidente fundador, amigo de Gesilda. Sentou em frente a mim e disse assim, que confusão foi aquela, naquela casa, em frente ao cemitério. Era em frente ao cemitério de Inhaúma mesmo, lá de, uma rua atrás, mas lá de cima você viu o cemitério. Eu disse, pois é, aquela moça. Ele tomou a frente, porque ele tinha uma mediunidade. Ele disse, pois é, a moça é tão médio de incorporação quanto você, com 2 diferenças. Você é um pouco mais equilibrado que ela, estuda, trabalha, conhece o livro dos médios. Ela é analfabeta, por conta do caso psiquiátrico, e é um pouco mais maluca que você. Ela é tão ostensiva quanto você. Você teve a prova que ela incorporou
e você não faz mais isso. Você já está um rapazinho educado, não diz palavrão, nem faz gestos sexuais na direção da pessoa. Matou ali. Foi realmente uma incorporação, porque ela vivia em torno daquilo. Teve uma vez que nós chegamos lá, ela não quis o passe, ela estava no outro quarto, porque ela achava que Telemar era um homem. E o caminhão passou, arrebentou o fio de telefone. Ela adorava telefone, não podia tocar, que ela tinha que atender. Então ela estava brigando, queria matar seu Telemar, que ela tinha uma arma para dar um tiro no seu Telemar. Ela perturbou o trabalho, não veio tomar passe. Estava zangada com Deus, porque seu Telemar quebrou o telefone. Então ela tinha essas tiradas do problema dela psiquiátrico, mas quando ela incorporava, ela era um médium, só que totalmente insano. Se ela tivesse que pegar essa garrafa aqui, não gosto dessa moça aqui, joga. Não podia trabalhar jamais, pela falta de controle. Mais alguma pergunta? Passa, então, por favor, para 166, para os médios falantes. Então, eu vou adiantando enquanto ela passa. São esses médios que falam. Esse grau de incorporação, ele também é variado. Nós temos o médio de incorporação, que ele está cada vez mais raro, e temos o médio psicofônico. Todo médio de incorporação é psicofônico, nem todo psicofônico é de incorporação. Vocês sabem a diferença? Todo médio de incorporação é psicofônico, mas nem todo psicofônico é de incorporação. Quem é o médio psicofônico? É aquele que transmite o recado do espírito. Liga perispírito do comunicante ao perispírito do médium e o centro fonador. Ele transmite a ideia sem que ele sinta desconforto. Esses espíritos altamente intelectualizados, esses espíritos de uma inteligência muito rara, não, o médium não tem desconforto. O médium de incorporação, nem todo psicofônico é de incorporação, porque ele é tomado, vamos dizer assim. Tomado a gente usa por falta de um termo. Ele faz um registro contundente. O espírito desencarnou com infarto, desencarnou esfaqueado, ele sente no corpo dele, até que seja dado o passe, feita a limpeza perispiritual, e ele vai voltando ao seu estado normal. É feito um trabalho de cura dentro da desobsessão. Então, o próprio médium de incorporação, nem sempre ele trabalha em todas as rodadas como incorporação, e às vezes em nenhuma, porque a coisa é só na mente. Hoje em dia, do jeito que andam essas obsessões, essas paixões, essas coisas, muitos desses espíritos, eles estão vindo mais mente a mente. O que não deixa de vir atacando o físico, e a gente fica bastante desgastado. Alguma colocação, alguma experiência, algo que queiram colocar? Olha, ele diz aqui, nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem. Nós temos um centro espírita no Leblon, Lar de Teresa, que eu contava que tinha uma médium lá, que ela trabalhou 70 anos mediunicamente. Ela era médium intuitivo e dava passividade. Ela não sentia registro. Eu contava que uma vez ele foi assisti-la trabalhar por uma questão de estudo, e ela disse assim, o espírito levou um tiro na cabeça, sangra muito, e ele está com um mal-estar muito grande. Socorre o espírito. A esclarecedora foi dando passo, ele está apresentando melhoras.
Outro espírito, mais ou menos assim. O altivo disse que quando acabou a reunião, ele não aguentou. Você sentiu alguma coisa? Nada. Eu tenho a intuição do espírito. Então, ela não era médium de corporação, ela era um médium intuitivo e fazia esse trabalho tão bem que fez durante 70 anos. Se fosse um médium de incorporação, estaria, ai, minha cabeça, levei um tiro, está sangrando, chama o médico, a ambulância. Olha as diferenças. Um médium que seja só psicofônico, ele não se presta para esse tipo de trabalho, porque vai avançar muito na sua organização perispirítica e na sua organização física. Sai depois. Ninguém sai passando mal do trabalho. Nada que uma boa noite de sono, um bom prato de comida não resolva. Às vezes um soninho meio perturbado, meio pilhado, mas no dia seguinte já está bem. Porque a gente tem segurança, a gente tem estrutura de trabalho. Quer perguntar alguma coisa? Quer que fale de alguma coisa? Porque tem os médios videntes. Passa aí, por favor. São os que veem os espíritos. Também tem aqueles que possuem estado sonambúlico. Tem o médio vidente julga ver com os olhos, porque a dupla vista, ela é uma capacidade anímica. Nesse momento da dupla vista, se eu fizer contato com o espírito, eu me torno médio vidente. É igual sonambúlico. A criatura tem o sonambulismo. Se ela traz alguma informação, conforme nós vamos ver no estudo da semana que vem, o garoto que fazia diagnóstico e não tinha instrução, ele naquele momento era um médio sonambúlico. A gente não pode dizer que o sonâmbulo ele é obsidiado, porque é uma faculdade anímica, 400 a 455 do Livro dos Espíritos. Não tem nada a ver com mediunidade, não tem nada a ver com obsessão. Mas pode, o médium, pode a criatura, naquele transe, ela fazer contato com o espírito. Tem o livro do Palhano Júnior, Transe e Mediunidade. Ele vai explicar muito bem isso. Porque realmente, para a gente fazer o exercício mediúnico, e a gente que é ostensivo, tem que entrar num transe. Tem o transe superficial, tem o transe semi-profundo e tem o profundo. O profundo, nessas casas espíritas sérias como a nossa, é muito difícil. O que seria um transe profundo? Aquele médium que, numa reunião de matriz afro, por exemplo, bota a fogueira aí que o médium vai sentar e ele levanta intacto. Ele tem que provar para o pai de santo, lá para o chefe, que ele é médium. Bota a fogueira, bota vidros que ele vai passar por cima. Ele tem que ter um transe profundo, super profundo, que ele vai lá e volta, corre no vidro e não sente nada. A gente, nessas casas sérias como as nossas, o transe ele é superficial. Para esses trabalhos mais violentos, vamos dizer assim, a gente entra no semi-profundo, até para que o médium possa ser resguardado. A gente, às vezes, se afasta para dar lugar à visita, para a gente não atrapalhar o trabalho, para o espírito sentir mais, mas a gente está ali. Eu muitas vezes sinto assim, eu estou ali sentado, eu estou me vendo, mas qualquer coisa eu tomo conta do meu corpo. Eu sinto isso com muita facilidade, eu cedo o espaço. O doutor Lerma às vezes diz assim para mim, dá lugar para o espírito. Eu sei que eu tenho que me afastar para ele chegar, para ele vir mais ele, até para facilitar quem vai esclarecer. Mas eu estou ali, estou vendo tudo o que está acontecendo. Isso é treino. Isso acontece, eu não provoco. Eu sempre tive facilidade para entrar no transe. Passa aí a outra.
sobre isso, esse tema. Sobre o transe. Porque você vê que ali fala da dupla vista e da vidência. É que não está, já está na... Estava no 66? Né? Tá. Conclui-se que um cego pode ver os espíritos do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita a vista. Conclui-se, portanto, que o cego ele vê pela vidência, mas não pela dupla vista. Eu queria que você comentasse um pouquinho para nós sobre isso. Porque o cego, a gente não vê com o olho físico. O auditivo, ele não escuta com o ouvido humano, porque o espírito, a gente percebe ele num todo. Então, na dupla vista, ele entra nesse transe, mais ou menos, normalmente superficial, e ele tem uma visão do que se passa. Na mediunidade de vidência, ele tem o órgão especial para isso, esse órgão trabalhado, o espírito do comunicante o perispírito comunicante se liga com o perispírito do médium e produz o fenômeno. É algo mais assim aprofundado. Quando eu faço esse trabalho, que eu tenho um espaço, eu coloco dupla vista. Nós temos a mediunidade no leito de morte. A pessoa nunca nem espírita foi, e ela começa a ver vovó, mamãe, papai, a vizinha. André Luiz chama isso mediunidade no leito de morte, nos domínios da mediunidade, capítulo 21. Mediunidade, entre aspas, o espírito está mais desprendido. Minha mãe via muitas pessoas que já tinham ido embora. Um dia os espíritos me disseram, quando ela começar a ver intensamente eles em grupo, está na hora dela ir. Isso levou anos. Mas ela era médio-vidente. Tem a questão de medicações e alucinógenos, drogas. Às vezes até uma medicação neurológica, psiquiátrica, a pessoa entra em processo de alucinação. Isso não é mediunidade. Isso é distúrbio cerebral. Temos a dupla vista, que é anímica. Quando a mediunidade de vidência, ela aprofunda mais. Para haver mediunidade, tem que ter espírito e médium. O médium tem que ter aptidão especial para que o perispírito do comunicante se ligue ao perispírito dele e ele, dentro da sua faculdade, ele transmite. Quando a gente tem conjugado vidência e psicofonia ou incorporação, a gente faz os dois. Que a gente vê o que está acontecendo e transmite através da fala. Cheguei onde você queria ou não? Então, é essa questão aí. Na 168, nós vamos ver as variedades. Tem médios videntes que eles têm uma... Como é que eu vou dizer, meu Deus, está me faltando o termo agora. Uma descrição detalhada. Tem outros que são geral. Eu gosto de uma fala de Divaldo, que eu acho muito interessante. A pessoa chegou e disse que viu 40 espíritos. Deu tempo de contar? É muito rápido. Até 5 espíritos por aí a gente ainda vê. Do mais a gente desgrupo. Como é que contou? O tempo que eu vou ficar contando 1, 2, 3, eles já sumiram. Que é muito rápido. Então, essa questão da exatidão minuciosa depende muito do médium. Volta para um 5-9, é aquele que sente num grau qualquer. Todos nós temos possibilidades, limitações e influência do meio. Possibilidade é a faculdade em si, limitação são aquelas que nós apresentamos, e a influência do meio. Tem dias que eu não estou bem, tem dias que eu estou melhor. Tem trabalhos que eu me aprofundo mais. Tem trabalhos que a própria espiritualidade não deixa eu me aprofundar por conta do meu quadro perispirítico, da minha vida. Eu posso
ter problemas gravíssimos, seríssimos. Então, eles fazem um recuo para ver aí o quanto é importante o estudo e a casa espírita séria. O médium é protegido. Não, fulano vai receber um espírito. Um exemplo, a pessoa tem problemas respiratórios. Vai receber um espírito que desencarnou com bronquite, com asma. Vai ser mais difícil para ela. Ela vai dar um trabalho maior à espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, o espírito se identifica com aquele tipo de perispírito que tem marca. Então, a espiritualidade deixa, mas vai fazendo um recuo e vai protegendo o médium para que ele não entre em crise. Imagine as nossas questões psicológicas. Se a gente tentar entrar com muita profundidade nas histórias desses espíritos que a gente recebe, a gente pode se perturbar. Por isso que é um trabalho rápido, entre aspas, você não fica tanto tempo em transe, por isso que as nossas casas sérias não deixam o médium entrar num transe profundo. O que é que numa casa séria faz? O médium se jogou sobre a mesa, levanta médium. Por quê? Ele vai para o transe profundo. Se ele se jogar, o médium tem que trabalhar com o corpo ereto, as mãos sobre a mesa, de forma que o dialogador veja ele num todo, porque às vezes o espírito vai falar pela fisionomia. Se ele se joga, ele vai para transe profundo. Vai demorar a voltar? Vai. Vai dar muito trabalho. Então, antes, médium, levanta. Se ele tiver muita dificuldade, o esclarecedor puxa ele, encosta ele na cadeira e chama o guia. Não pode deixar médium, nem ficar apertando a cabeça, nem cair sobre a mesa. Até porque o risco de se machucar também. Bate com o rosto, bate com o nariz, sai daqui com hematoma, a família vai dizer o que em casa? Tem esse complicador social. Além de deseducado, tem esse complicador social. Às vezes a gente é tomado de assalto, o espírito joga a gente para frente. A gente tem que fazer um movimento de voltar para trás. Senão a gente cai sobre a mesa. Fale, Dionísio. Acabou. Ainda tem? Pode, porque essas outras dos médios videntes são experiências. Kardec vai falar da peça de teatro que ele vai, e tinha lugares vagos, mas ocupados por espírito. Kardec vai falar na outra, 170, do espírito que não gostou dos atores representando a sua peça, ele levava médios videntes. E ele diz que a peça precisava de um fogo sagrado. E ele, então, depois do intervalo, o espírito, o autor da peça, Kardec, poupa-lhe o nome. Ele dá uma injeção de ânimo, ele diz: esses atores não estão fazendo a peça como eu fiz. Na 171, Kardec vai falar da seriedade daquela senhora que o marido acompanhava e, num determinado momento, a criatura achou que o marido estivesse ali e não estava, era a avó. Eu vivenciei isso numa casa espírita, no Centro Miguel, onde eu iniciei. A companheira disse para uma amigona nossa, até já está no plano espiritual: Conceição, eu acho que sua mãe está aí perto de você. Era assim, 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 assim. Olha a seriedade, ela disse: não é mamãe, é vovó. Eu me pareço muito mais com a minha avó do que com a minha mãe. Gordinha e branquela, como eu, é vovó, não é minha mãe. Então, houve seriedade das duas partes. Ela não alimentou, embora fosse amiga da outra. Ah, é minha mãe. Ela disse: não. Inclusive, a mãe desencarnou antes da avó. Ela disse: fulana, está tudo certo, mas só que não é mamãe, é vovó. Essa característica toda física eu tenho da família da minha mãe. E eu herdei mais do gene da minha avó do que da minha mãe. Essa aí é a vovó, não é minha mãe. Qual o problema? Não teve nada demais. Ela só fez a pontuação. Ela não podia alimentar a outra. Ah, é minha mãe, sim. Não. É vovó.
Estava tudo em casa. Porque a mãe desencarnou, ela ficou mesmo na companhia da avó, e como ela disse, o meu gene é todo do lado materno. Então a gente fechou aí. Quanto aos médios videntes propriamente ditos, ainda são mais raros, e há muito que desconfiar dos que se inculcam possuidores dessa faculdade. É prudente não lhes dar crédito. A 107, ele fala, 107, 108, que ele se refere aqui, são os espíritos glóbulos. Isso aí é para oftalmologista, não é para mediunidade. Por exemplo, você fecha os olhos, aperta os olhos. Quando você abre, você vê bolinha. Aquilo não é espírito. É biológico, é fisiológico. Olha bastante para o sol, que você sai com a vista embaçada. Não tem espírito nenhum ali. Isso é fisiológico. Então, há que não se confundir as coisas. Ah, eu vejo uma sombra. Só vê sombra, não é médio vidente. Médio vidente vê espírito, identifica e descreve. Assim como o médium, às vezes fica numa linha, ele só vê aquele tipo de espírito. Há que se tomar cuidado também. O médium não está progredindo, está estudando, está trabalhando, não sai daquele ciclo. É diferente desse tipo de trabalho. A gente atende almas enfermas. Do jeito que está a nossa sociedade, elas não podem vir brandas e dizendo, ah, Jesus é muito lindo. Eu amo esse evangelho. Não. A gente não vai receber num atendimento fraterno desencarnado esse tipo de espírito. Até porque o espaço é deles para que eles façam a sua catarse. Agora, saindo desse momento, que é um momento especializado, o médium tem que ficar atento. Só vejo esse tipo de coisa, só espírito nessa linha, pode ser um processo obsessivo. Pode ser um processo obsessivo. Só para encerrar, que o relógio já está avisando. Vamos nos domínios da mediunidade, Celina. Celina é uma mulher sem cultura, doce, meiga. Os espíritos mais truculentos da desobsessão, Aulos dizia, põe para Celina. Porque a própria vibração dela de amor, ela já dá um choque no espírito. Aí André Luiz, mas ela é tão franzina, e se você não sabe a força que ela tem. Traz esse espírito aí e liga. Era um homem fazendeiro, bruto, e ele, com a própria vibração de Celina, ele... Só para encerrar, eu vivenciei uma experiência, o meu diretor de sala, advogado, um homem culto, e eu recebi um espírito muito linha dura, cultíssimo. E a colega que foi conversar com ele, com todo respeito, uma merendeira de escola, simples, ela disse, ah, meu amor, você está com raiva? Eu pensei comigo, mas quanta intimidade, ela nem conhece o espírito. Você está com raiva, você deve ter toda a razão. Você já observou o sol hoje? Já observou a lua como está bonita? Sabe o que o espírito disse? Eu vou ficar aqui pela sensibilidade dessa senhora. Que mulher bonita, elegante. Ela me fez ver coisas que eu não via. A sua intelectualidade é tanto quanto a minha. Não ia dar para mim e o senhor. Mas essa mulher tocou meu coração. Ela chorou de emoção depois da reunião. Ela disse, mas eu não tenho instrução. E eu disse, chegou, acabou, você fez a coisa. Foi até muito corajosa, chamou ele de meu amor. E ela disse, ah, você é muito lindo. Ela, com aquela simplicidade dela, ela disse, eu dei o que eu tinha. Eu digo, você deu o seu melhor, vestiu o seu melhor e deu para ele. Nós que temos um grau de cultura maior que o seu, não ia dar para a gente, tinha que ser você. E ele não observou o português com umas falsetas ali nas concordâncias, ele não observou. Ele disse, o meu coração foi tocado por essa mulher. Pequenininha, né? Mulher baixinha danada, não cresceu mesmo de propósito. Dionísio, a turma toda sua, ainda passei 1 minuto. Viu? Eu falei que o livro cautivo pegou, viu?
Gente, boa noite, beijos, bom trabalho.